Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente, pois que tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei, pô-lo-ei num alto retiro, porque conheceu o meu nome. Até aí. Conheceu, porque conheceu o meu nome. Amém? Nós vamos falar um pouco de nome. Na cultura judaica, nome não era simplesmente usado para identificar uma pessoa, para distinguir uma pessoa da outra. O nome, na cultura judaica, ele expressava tudo que aquela pessoa era, o caráter, a natureza daquela pessoa, a importância daquela pessoa. Ou seja, tudo que envolvia aquela pessoa, né, o nome expressava aquilo. E a gente vê, né, o nome de Deus, vários nomes de Deus na Bíblia, vários títulos, né, várias palavras se referindo a Deus. Porque no nosso vocabulário, a gente não vai encontrar uma palavra que possa exprimir toda a grandeza de Deus, né? Toda a sua essência, o seu poder, a sua majestade, a sua glória. Então, existem vários nomes, vários títulos, né, para expressar a nós a grandeza de Deus, para que nós venhamos conhecer a Deus verdadeiramente. Jeová Jiré, né, Deus da provisão, o próprio nome Jesus. Jesus quer dizer Deus é salvação. Então já o próprio nome já determina, né, a sua obra, o que ele veio fazer, o seu caráter, né? É o seu amor. A Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então o nome Jesus já lembra a obra de salvação, a obra redentora de Cristo aqui na terra. Amém? Assim são os nomes, né? Jeová Jiré, Jeová Nissim, Jeová Rafá, né? O eu sou. Há uma polêmica aí, né? Tem uma certa seita aí que fala sobre o nome de Deus, né? Arruma uma discussão. Ora, primeiro nome de Deus que Deus falou, o primeiro nome que era chamado no Velho Testamento são 4 letras, né? Você fala chamado de tetragrama, que é YHWH, não me lembro mais certo, e a última letra é H também, são 4 letras. Só que era uma palavra impronunciável, eles começaram a falar outro nome, porque o judeu ele tinha medo de pronunciar o nome de Deus, porque estava escrito não tomar o nome de Deus em vão. Então, por causa disso, eles tinham receio, então eles chamavam de Yahvé, né? Senhor, depois foi traduzido como Senhor. E aí que gerou toda essa polêmica, né? Jeová. Mas Deus tem vários nomes para mostrar para nós a sua obra, desde o começo até o fim, o seu caráter, né, o seu amor. Então são vários nomes. Jeová Jiré, Deus da provisão, né? Jeová Rafá, Deus da cura. E assim vai por aí. Jeová Nissim, Deus é a nossa bandeira. Bandeira é símbolo de vitória, ou seja, Deus é a nossa vitória. Nós temos vitória em Deus. Porque nas batalhas, quando o exército vence o inimigo, ele procura um lugar mais alto. Na antiguidade era assim, hasteava ali uma bandeira, símbolo de vitória. Então, Jeová Nissim, Deus é a nossa bandeira, nossa vitória. E tem outros nomes, Jeová, Tsiriqueno, vários nomes de Deus na Bíblia. E nós vamos falar um pouco sobre a saída do povo lá do Egito, né? Nós já falamos sobre isso. Nós vemos que, né, Jacó, um dos filhos de Isaac, pai de 12 filhos, ele e seus filhos, devido a uma grande fome que veio sobre o mundo, daquela época, o mundo inteiro, né, eles desceram ao Egito, onde era o único lugar que se achava alimento.
Por que tinha alimento ali? Porque José, um dos filhos de Jacó, né, pela mão de Deus, foi levado ao Egito e ali se tornou governador do Egito. E através dele, o rei do Egito, né, soube, Deus revelou para José que ia vir aquela fome e eles armazenaram alimentos. Então Jacó desceu ali para o Egito e ali os filhos de Israel passaram ali 400 anos. E no fim dos anos eles se tornaram escravos, porque veio um outro rei que não conhecia José e começou a oprimir o povo de Deus ali. E eles se tornaram escravos. E Deus, né, levantou Moisés para tirar aquele povo do Egito, para ser o libertador daquele povo ali do Egito. E a palavra de Deus diz, né, que todos estiveram ali debaixo da nuvem. Moisés tirou eles do Egito e todos estiveram debaixo da nuvem, todos passaram pelo mar e todos foram batizados em Moisés, na nuvem e no mar. E todos comeram de um mesmo manjar espiritual e beberam todos de uma mesma bebida espiritual, porque bebiam da pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Então eles todos foram participantes. Cristo já estava ali com aquele povo, porque Cristo, ele existe desde a eternidade, né? Cristo, ele não nasceu há 2000 anos atrás, ele se fez carne, ele já existia. Ele se fez carne e habitou entre os homens daquela época, né? E eles viram, e nós também vimos a glória dele, como a glória do unigênito do Pai, amém? Mas já estava ali, e aquele povo viu maravilhas ali no deserto, né? A começar lá mesmo no Egito, quando Moisés e Arão foi enviado a Faraó. Quando eles chegaram diante de Faraó, Arão, né, para dar um sinal para o Faraó, lançou a sua vara e ela se tornou em serpente. Só que os magos lá do Oriente, né, os feiticeiros, também fizeram a mesma coisa com as suas varas. Só que a vara de Arão, né, que havia se tornado em serpente, tragou a vara dos magos lá do Egito, que também tinha se transformado em serpentes. Porque a serpente verdadeira, a serpente, né, que se transformou através da vara de Arão, ela simboliza Cristo. E o dos magos do Egito, as varas dele, as serpentes dele simboliza Satanás e seus demônios. Cristo sempre vence. Por isso que a vara de Arão tragou a dos magos. E eles saíram ali do Egito, né, depois de várias pragas, nós já conhecemos a história. Por fim, Faraó liberou o povo, só que depois ele arrependeu, depois que o povo saiu, ele arrependeu e enviou o seu exército atrás dos filhos de Deus, dos hebreus, que eles eram chamados de hebreus naquela época, né, os israelitas, os judeus, eles eram chamados de hebreus naquela época. E ali, quando eles viram, eles ficaram com medo, mas a mão do Senhor estava com eles. O Senhor estava sobre eles, guardando-os de dia, né, com a presença da nuvem, para livrar do calor escaldante do deserto, e à noite numa coluna de fogo, para crescer por causa do frio do deserto. Porque no deserto é assim, durante o dia é um calor escaldante, e à noite é aquele frio, né, congelante. O Senhor proveu tudo, o Senhor estava com aquele povo. E quando o exército de Faraó se aproximou, a coluna de fogo passou para trás dos hebreus e ficou entre eles e o exército de Faraó. O Senhor, a palavra de Deus diz que o Senhor é o nosso escudo. Ele está sempre nos guardando. No Salmo 91 mesmo, no versículo 4, diz que a sua verdade é escudo e broquel. A verdade de Deus é escudo, é o nosso escudo. No livro de Deuteronômio diz que Deus é a verdade. Então Deus, a palavra, Deus, Jesus, a verdade, é a mesma pessoa. É o poder de Deus, é a graça de Deus se manifestando nas nossas vidas. Então existe um escudo que está nos guardando, existe uma nuvem que está nos protegendo, uma sombra, né? A sombra fala de quê? A sombra fala da ação do Espírito Santo nas nossas vidas, não é mesmo?
Então nós estamos guardados por esse poder de Deus ainda hoje. E eles, quando chegaram diante do mar, parou, o inimigo atrás, o mar na frente, acabou, não tem saída. Não é o que a gente pensa? Muitas vezes, em certas situações que a gente depara, acabou, só Deus agora, nós não temos saída mais. Ali também foi só Deus. E Moisés clamou a Deus. O que Deus falou? Está lá em Êxodo 14 essa história. Porque clamas a mim, diga ao povo que marche, e tu estende a mão e fere as águas. Moisés estava com aquela vara na mão, ele estava com o poder de Deus na sua mão. Deus havia disponibilizado um poder sobre a vida dele. E muitas vezes a gente clama a Deus, fica pedindo a Deus numa situação que a gente tem que simplesmente ordenar e a coisa vai acontecer. Porque esse mesmo poder está sobre a igreja. E Moisés ali, ele feriu as águas e o mar abriu e o povo de Deus passou. A Bíblia diz que passou, tem uma tradução que fala que passou a pé enxuto. Ou seja, secou o caminho, não ficou aquela coisa lamacenta, dificultosa para passar, não. Porque as coisas de Deus é bem feito, Deus faz a obra completa. E o povo passou ali, e quando o inimigo chegou, ele tornou a estender a mão sobre o mar e as águas voltaram. E o exército do inimigo foi destruído. E Deus ainda faz a mesma coisa hoje. Quando se levanta, o inimigo se levanta contra as nossas vidas, o diabo se levanta, os demônios vêm. E mesmo pessoas, muitas vezes, Deus estende a sua mão e destrói toda a obra do inimigo. A gente vê pessoas aí que se levantaram contra o povo de Deus e foram mortos. Porque Deus, a Bíblia diz que Ele nos guarda como a menina do seu olho. Então nós estamos guardados como a menina do olho de Deus. Se no olho de uma pessoa é difícil de se tocar, a pessoa vai se esquivar facilmente, não vai deixar. Imagina no olho de Deus, ninguém vai conseguir tocar na menina do olho de Deus. Isso quer dizer que se nós confiamos no Senhor verdadeiramente, e estamos debaixo da proteção dEle, ninguém vai tocar em nós, a não ser que Ele permita, porque há situações que às vezes Ele permite, amém? E o povo de Deus saiu ali, e entrou no deserto, saiu do mar, entrou no deserto, e Deus continuou guiando, a nuvem continuou sobre eles, e a coluna de fogo de noite, a nuvem de dia, a coluna de fogo de noite, e atravessaram aquele deserto, mas ali eles já tinham sido livres, eles já estavam libertos, eles passaram pelo mar, ficaram livres da escravidão do Egito. Egito quer dizer, a palavra Egito quer dizer mundo. Nós saímos do mundo, passamos pelas águas do batismo, verdadeiramente fomos batizados, nascemos da água e do Espírito, nós fomos libertos da escravidão do mundo, do domínio do pecado, do domínio do maligno, e entramos na promessa de Deus. Estamos debaixo da nuvem, estamos debaixo da coluna de fogo, dependendo da sua necessidade, é que Deus vai se manifestar. Esse é o nome dele, é um nome para cada situação, é um nome para cada momento, é o nome de Deus. Sobre a igreja dele ainda hoje, é a mesma coisa. Tudo o que aconteceu ali desde a saída do Egito, mesmo que aconteceu ali até a entrada na terra prometida em Canaã, é simbólico, simboliza a nossa caminhada, a nossa libertação do mundo, do pecado, do domínio de Satanás, e estamos caminhando com Cristo e esperamos, nós entramos já na promessa de Deus, porque nós já estamos no reino de Deus, no domínio de Deus, mas nós esperamos uma promessa maior, que é a redenção do corpo no último dia, quando os mortos vão ressuscitar, e nós juntamente com eles vamos ter a redenção do corpo, porque nós tivemos a redenção do Espírito, no último dia a redenção do corpo, ou seja, o corpo não vai mais estar sujeito ao pecado, à concupiscência, sujeito mais a tudo isso que nos assola ainda nesta vida.
Nós estamos guardados pelo poder de Deus. Enquanto estamos em Espírito, enquanto vivemos em Espírito, não damos lugar à carne. O pecado não tem domínio sobre nós, o maligno não tem domínio sobre nós. Nós já estamos na terra da promessa. Amém? E vamos continuar caminhando, e o Senhor vai continuar nos guardando. Mas aquele povo que saiu do Egito, a Bíblia diz que Deus não se agradou da maioria deles, pelo que muitos foram prostrados no deserto. Quem que ficou prostrado no deserto? Os incrédulos, os desobedientes, aqueles que buscaram outros deuses, buscaram servir a Deus, que fizeram, o bezerro de ouro, aqueles que murmuraram, que reclamaram. Deus não ama a murmuração. Crente que fica reclamando, tem gente que você chega, começa a conversar e já começa a falar: estou com uma dor aqui, estou com um problema ali, é isso, é aquilo, não está bom, a coisa não está boa. Irmão, ora por mim, porque o diabo tem se levantado e não sei o quê, e é só reclamação, é só problema. Deus não ama isso. Deus quer que você cite as suas promessas. Em vez de reclamar, de murmurar, cite a promessa de Deus. Sabe por quê? Porque existe um poder sobre a palavra. A palavra de Deus é poderosa. A palavra de Deus é cheia de majestade. Quando você fala, cita a promessa de Deus, há um mover de Deus, há uma manifestação do poder de Deus sobre a sua vida. E aquilo vai acontecer nas nossas vidas. Provérbios 18, 21 e 22 diz: do fruto da boca de cada um se fartará o seu ventre. A morte e a vida está no poder da língua. Aquele que bem usa, comerá do seu fruto. Use a língua para abençoar a sua vida e a vida dos outros. Cite a promessa de Deus. Fale coisas boas, coisas positivas. Fale sempre a palavra de Deus, porque a palavra de Deus ela é viva e ela é eficaz. Ou seja, ela é viva e ela é suficiente. Nós não precisamos de outra coisa, nós não precisamos de filosofias, nós não precisamos de nada dessas coisas aí, de ciências humanas, para que nós venhamos ter uma vida espiritual abençoada. Eu estou falando de questões espirituais, é claro que nós precisamos, da medicina. Tem muita gente que precisa aí de um psicólogo, mas espiritualmente falando, a palavra de Deus ela é suficiente para nós. Aliás, o psicólogo ele conversa, ele procura descobrir qual é o seu problema, a causa do seu problema, e o que ele tenta fazer? Mudar o seu pensamento, a sua visão, com relação àquilo, para que você tenha uma melhora. A palavra de Deus, ela entra na sua vida, ela muda o seu pensamento, muda a sua visão, muda a sua história. E além de mudar o seu pensamento, a sua visão, há a manifestação do poder de Deus, fazendo aquilo que está escrito acontecer na sua vida. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Isto é maravilhoso, isto é de Deus, isto é a essência de Deus, o caráter de Deus, é o amor de Deus para conosco. Isto é o nome de Deus. E eles, aquela raça ali, murmuraram, foram incrédulos, idólatras, prostituíram, cometeram toda sorte de pecados. E a nuvem e o poder de Deus, estava ali sobre eles. É claro que o desobediente e incrédulo foi fulminado pelas pragas, pela ira de Deus no deserto. Mas aqueles que creram, que permaneceram firmes, herdaram a terra da promessa, entraram na terra prometida, na terra que mana leite e mel, foram abençoados. Deus realizou sinais e prodígios, desde o Egito até a entrada na Canaã.
Todos viram, até os incrédulos, eles viram a mão de Deus operando. E hoje não é diferente. Deus tem operado, Deus tem manifestado o seu poder, Deus tem orientado, chamado a atenção como Ele chamou lá no deserto, Deus tem repreendido como Ele repreendeu lá no deserto, Deus tem feito milagres como Ele fez lá no deserto, Deus tem ensinado o seu povo como Ele ensinou lá no deserto. E muita gente tem brincado com Deus como aquele povo brincou com Deus no deserto. Eu pedi a Deus para falar profundamente ao coração da igreja nesta noite, que Ele viesse despertar o que está dormindo, fortalecer o que está fraco, levantar o que está caído, fortalecer o povo dele, que a palavra dele viesse falar profundamente nos nossos corações e operar uma transformação nas nossas vidas. Receba essa palavra nesta noite, deixa o Espírito de Deus agir na sua vida, deixa esta palavra penetrar profundamente na sua vida, porque ela é viva, porque ela é cheia de majestade, ela é poderosa, vai transformar, vai mudar a sua história. E eles murmuraram e reclamaram, e foram idólatras, foram duros, criticaram, acusaram Moisés, se levantou contra Moisés, contra Arão. Quando alguém se levanta contra um escolhido de Deus, está levantando contra o próprio Deus. A palavra de Deus nos ensina assim. Aliás, Hebreus 13, 27 fala: obedecei aos vossos guias, como quem hão de dar conta das vossas almas, para que o façam com alegria e não gemendo de dor. Não seja pesado para o seu pastor, para o seu líder. Faça com alegria a obra de Deus, obedeça, porque Ele é um instrumento de Deus que está aqui para te abençoar, para te orientar, para te conduzir. O pastor de ovelhas, lembrando as ovelhas lá, os animais, o pastor ele ia à frente do rebanho e conduzia o rebanho para as melhores pastagens que ele sabia, para aquelas águas puras, limpas, cristalinas, e ele ia na frente e a ovelha ia atrás. Gado, bode é que vai na frente e quem está liderando, chega o chicote. A ovelha, não, a ovelha de Deus, a ovelha mansa, a ovelha obediente, ela baixa a cabeça e segue o seu pastor humildemente. Então seja obediente, porque na verdade quem está te guiando aqui não é o pastor João, é o Espírito do sumo pastor que está na vida dele. É isso que nós precisamos reconhecer, é isso que nós precisamos ver. Quando um pregador chega aqui e fala, às vezes fala duro, ele está falando pelo Espírito de Deus. Se você não crê que Deus está nesse lugar, que o Espírito de Deus é que está conduzindo essa obra, que é o Espírito de Deus que está falando através dos pregadores, é melhor você sair daqui, porque você não está crendo que Deus é que está operando na sua vida e que é Deus que está nesta igreja. Precisamos reconhecer os homens e as mulheres de Deus que verdadeiramente estão trabalhando, estão buscando, e eu creio que aqui todos os pregadores que têm vindo aqui verdadeiramente têm sido usados por Deus para trazer esta palavra genuína, viva e eficaz, que tem transformado vidas. Louvado seja o nome do Senhor. No Salmo que nós lemos, o Salmo 91, voltando lá, aqui diz, no final do versículo, porque conheceu o meu nome, conheceu o nome de Deus, conheceu o nome de Jesus. Jesus é Deus, o Espírito Santo é Deus, o Pai é Deus, um só Deus.
que se manifesta em 3 pessoas distintas, mas um só Deus. E o nome dele, resumindo, é Palavra de Deus. Como eu disse, em Deuteronômio fala, Deus é a verdade. Jesus, lá no Evangelho de João, no capítulo 14, ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Se conhecereis a verdade vos libertará. Se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. A verdade, Jesus é a verdade, Deus é a verdade. Apocalipse 19, 13. E o nome pelo qual ele se chama é Palavra de Deus. Outra tradução diz Verbo de Deus. O que é verbo? Palavra em ação, Palavra de Deus em ação. Esse é o nome dele. Então, para conhecer o nome de Deus, tem que conhecer as Escrituras, tem que estudar a Bíblia, tem que meditar na Bíblia. Aliás, Deus disse para Josué, para meditar de dia e de noite. Temos que estar com a nossa mente cheia da palavra de Deus, de dia e de noite. Está trabalhando, está meditando na palavra de Deus. É claro que tem momentos que você precisa de raciocinar, dependendo do que você está fazendo. Mas, no geral, temos que estar com a nossa mente cheia da palavra de Deus, com o coração cheio da palavra de Deus. Coração quer dizer mente, alma, espírito. E a Bíblia diz que Jesus falando para os fariseus que do coração procede os adultérios, os homicídios, ou seja, procede toda sorte de males. Mas se a palavra de Deus estiver cheia, se o coração estiver cheio da palavra de Deus, vai sair coisas boas. A Bíblia diz que o homem bom, do bom tesouro do coração, tira coisas boas. Então encha a tua mente, a tua memória com a palavra de Deus. Nós íamos para a igreja cheio, todo sujo, né? Com a mente suja, falava palavrão, muitos, né? Não vou dizer que eram todos, mas todos veio cheio de impureza na mente, né? Falava mal dos outros, tinha maldade no coração, contava piadinhas imorais. Mas nós viemos, aceitamos a Jesus, a palavra entrou, o Espírito de Deus começou a agir nas nossas vidas e foi limpando a nossa mente, foi tirando tudo isso, fomos transformados pelo poder de Deus. Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Começamos a entender a palavra de Deus e fomos transformados. Quando a gente chega diante de qualquer situação, às vezes situações difíceis, inesperadas, a reação vai ser segundo o que está armazenado na nossa memória. Até os psicólogos dizem isso. Quando a gente se encontra diante de uma situação difícil, complicada, a memória revira, o cérebro revira, vai lá na memória e busca uma resposta para aquela situação. Se a sua mente estiver cheia da palavra de Deus, a resposta vai ser eficaz, vai ser correta naquele momento e vai te abençoar. Mas se estiver cheio de maldade, se estiver cheio de coisas que não prestam, a resposta pode ser desastrosa. Tem momentos difíceis que a gente toma situações e depois a gente toma decisões erradas, fala coisas erradas e a gente sofre as consequências depois, porque muitas vezes a mente ainda tem em coisas do passado. Uma oração que eu sempre faço a Deus: Deus, limpa a minha mente, tira todo o resquício da programação antiga, daquela programação diabólica, aquela programação mundana que estava na nossa memória. Isso ainda está aí guardado, mas se você estiver cheio da palavra de Deus, a palavra de Deus vai sufocar isso, vai suplantar isso, e nas horas de decisões, você vai tomar uma decisão segundo o Espírito de Deus, segundo a palavra de Deus. Aliás, a Bíblia diz que Ele nos guia em toda a verdade. O Espírito só vai te guiar na verdade, na palavra de Deus.
E o nome pelo qual ele se chama é Palavra de Deus. Então, este é o nome do Senhor, Palavra de Deus. Todos os outros nomes estão onde? Na palavra dele. É através desta palavra que nós conhecemos Deus. É através dessa palavra que nós conhecemos o seu amor, a sua ira, a sua justiça, o seu caráter, a sua essência. Tudo que nós conhecemos de Deus foi através desta palavra. Tudo que Deus é, tudo que Ele pode, a posição dEle, acima de tudo e de todos, nós conhecemos através desta palavra. Resumindo, o nome pelo qual Ele se chama é Palavra de Deus. Mas aí vem um problema. Apocalipse 22, os irmãos não precisam abrir, está escrito assim, versículo 18: porque eu testifico a todo aquele que ouvir as palavras da profecia deste livro, que se alguém lhes acrescentar alguma coisa, Deus fará vir sobre ele as pragas que estão escritas neste livro. E se alguém tirar quaisquer palavras do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte da árvore e da vida e da cidade santa que estão escritas neste livro. Tirar ou acrescentar, não pode. Deuteronômio também está escrito isso, para não tirar nem acrescentar nada à palavra de Deus. Em Provérbios também está escrito. Mas como que a gente vai acrescentar coisas à palavra de Deus? Alguém vai escrever alguma coisa a mais, aumentar o tamanho da Bíblia, aumentar livro na Bíblia? Se fizer isso, nós sabemos o que está fazendo. A gente acrescenta, cada um muitas vezes no dia a dia, recebendo coisas, recebendo mensagens e colocando em prática que não seja a palavra de Deus. Existem mensagens maravilhosas, livros de autoajuda, mas não funciona. O próprio nome diz livro de autoajuda. O que é autoajuda? Eu me ajudando a mim mesmo, vai me ensinar a me ajudar a mim mesmo. Mas a palavra de Deus, ela é viva e eficaz. A palavra de Deus é o próprio Deus agindo nas nossas vidas. Não é autoajuda. A Osmana falou sobre isso aqui, né? As promessas de Deus são lindas, são maravilhosas. Tem coisa, né, que a gente lê, aquilo que mexe até com o emocional da gente, né? Mas não é de autoajuda. Ela entra na nossa vida, na nossa mente e age. E o poder de Deus é manifestado sobre aquela promessa, fazendo acontecer nas nossas vidas. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará, que eu já falei. Como que aconteceu? Nós começamos a conhecer a palavra de Deus, ouvimos um versículo aqui, ou lemos outra coisa ali, alguém pregou, a palavra entrou, o entendimento começou a ser iluminado, a palavra nos mostrou o caminho, nos apontou para Cristo, Jesus, que é o caminho, nós o aceitamos, e Ele nos tirou do império das trevas, do domínio das trevas, do domínio do pecado, do domínio do maligno, e nos colocou no seu reino. E aqui estamos para servi-lo, para adorá-lo, para glorificar o nome dEle. Estamos sujeitos à manifestação do seu poder, ao cumprimento das suas promessas nas nossas vidas, de acordo com o conhecimento e com a fé de cada um. Então não podemos acrescentar, nós não precisamos acrescentar, nós não precisamos dessas coisas, porque a palavra de Deus é suficiente, ela é viva e eficaz. Mateus 6, a palavra do Senhor diz assim: portanto vós orareis assim: Pai nosso
que estás no céu, santificado seja o teu nome. Quantas vezes a gente ouviu isso e às vezes não para meditar a grandeza e a profundidade desse versículo? Santificado seja o teu nome. O que é ser santificado? Ser separado, tornado santo, ou seja, nós devemos separar, o nome de Deus é separado, não podemos misturar o nome de Deus com nenhuma outra coisa. Eu já falei das ciências humanas. O pastor pode ser psicólogo, pode ser, fugiu a palavra, pode ser pensador, né, filósofo, pode ser sociólogo, pode ser coach, pode, só não pode misturar as coisas, porque o nome de Deus é santo, o nome de Deus deve ser santificado. E muitas vezes o servo de Deus, aquele que está na igreja, mistura o nome de Deus com um monte de coisa. Eu já vi crente que crê em simpatia, meu Deus, pelo amor de Deus. Isso não resolve nada, isso é coisa maligna. Crente que crê que pode, crer em quebranto, olhado, que os outros vão olhar. Crente que crê que o diabo pode impedir de fazer qualquer coisa. Não pode, se você estiver nesta palavra, ela é escudo e é broquel. Não pode te atingir. Crente que tem medo de obra de feitiçaria, a Bíblia diz que contra Israel não vale encantamento nem adivinhação. Essas coisas não têm poder contra nós. Toda arma forjada contra ti não prosperará. Porque estamos debaixo da proteção de Deus, estamos guardados pela sua verdade. Mas precisamos separar a palavra de Deus. Precisamos ser separados de tudo aquilo que é contrário à natureza de Deus. Deus criou todas as coisas, Deus criou a ciência para o homem. Mas aqui está escrito, tudo é possível ao que crê. É tudo. Foi Jesus que falou isso. Tudo é possível ao que crê. Você está enfermo? Se você crê, você é curado. Agora, se não crê, procure o médico, né? Não vou falar aqui, você é doido de falar que ninguém precisa de procurar um médico, um psicólogo. Eu não vou fazer isso. Isso até é antiético, antibíblico, né? Já que Deus deu liberdade para escolher até o caminho errado, nós temos o livre-arbítrio, a morte e a vida. Põe diante de ti. Escolhe, pois, a vida para que vivas. Ele diz que colocou a morte e a vida diante do homem. Mas ele diz, escolhe a vida para que vivas, tu e a tua semente, tu e a tua família. Obedecendo ao Senhor, seu Deus, a voz de Deus, obedecendo os mandamentos, estaremos escolhendo a vida, estaremos escolhendo a bênção. A escolha não é eu falar, eu quero Jesus, eu quero esse caminho, eu quero viver, eu quero a bênção. Você vai escolher com as suas atitudes, com a sua obediência, com a sua reverência, com o seu respeito diante da palavra de Deus. É assim que nós escolhemos a bênção e a vida. Então seja santo e santifique o nome de Deus. E Ele vai fazer maravilhas na sua vida. Ele já tem feito e continua fazendo. Mas para aquele que é incrédulo, para aquele que mistura as coisas, o que vai cumprir é a ira. A justiça se cumpre na vida daquele que crê e que vive a palavra de Deus, que obedece a Deus. Amém? E Deus abençoe essa igreja nesta noite com esta palavra, em nome de Jesus.
Glória a Deus, amém, irmãos? Paz do Senhor Jesus, amém? Nós vamos estar orando, amém? Diante do que foi ministrado aos nossos corações, crendo que o nome do Senhor é poderoso nas nossas vidas, amém? Eu gostaria que aqueles que puderem se colocar de pé, amém? Vamos estar exercitando a palavra do Senhor, colocando em prática e crendo no poder que há no nome de Jesus Cristo. Amém? Há poder no nome do Senhor. Há poder no Deus que nós servimos, o Deus Todo-Poderoso. Como foi ministrado, cada situação da nossa vida, Deus se revela com poder. Deus se revela com majestade. É só crer no agir do Senhor, em nome de Jesus Cristo. Amém? Creia que Deus é poderoso para fazer muito mais do que pedimos e pensamos. Mas tem que crer, tem que acreditar que há poder no nome do Senhor. Amém? Senhor Deus Pai, Deus poderoso. Ó Senhor, ó Pai, nós cremos no poder que há no Teu santo nome.